Glória a Deus, povo de Deus, boa noite, paz seja convosco. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Coisa boa, estamos começando mais uma noite de terça-feira hoje, hein? Fala para essa pessoa que está do teu lado, hoje é terça-feira, hein? É noite dos vencedores, fala para ele, noite do clamor dos vencedores, uma noite especial para mim e para você. Toda terça-feira, você já preparou a sua peça de roupa aí? Você está intercedendo por alguém? Quantos estão orando por alguém da família, buscando cura, libertação, restauração, salvação? Se você está orando por alguém, dá tempo ainda, corre lá no seu quarto, pega uma peça de roupa que representa essa pessoa, se ela não estiver com você aí, pega aquele copo com água, já deixa aí próximo aí de onde você está, acompanhando o culto, que hoje é noite de exercitarmos a nossa fé, colocarmos em ação a nossa fé, e estarmos orando para que Deus venha realizando milagres na vida daqueles que nós estamos intercedendo, né? Na nossa vida, na minha vida, na sua vida, querido, no seu lar, na sua família. Eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer em nosso favor, querido. E olha só o que a palavra de Deus diz para mim e para você nessa noite. Olha como ela é maravilhosa. O profeta Oséias, lá no capítulo 6, diz assim, no versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você consegue repetir isso comigo? Diga assim comigo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, querido. Olha que palavra poderosa para mim e para você nessa noite de terça-feira. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, grava isso no teu coração, mais nós vamos aprendendo a viver em nossas vidas a vontade de Deus, e consequentemente, quando nós vivemos a vontade de Deus nas nossas vidas, nós começamos a desfrutar das infinitas bênçãos de Deus para nós. Quantos querem desfrutar das bênçãos do Senhor sobre a tua vida? Você quer desfrutar? Então, querido, conheça a Deus. Busque mais ao Senhor, busque conhecer mais ao nosso Deus, conhecer mais a vontade, o propósito e o querer de Deus para a sua vida, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós desfrutamos das suas infinitas bênçãos sobre a nossa vida. E que nessa noite de terça-feira, o meu clamor e o seu clamor seja de homens e mulheres que conhecem a Deus, que conhecem profundamente a Deus. Que o nosso clamor seja o clamor de homens e mulheres que desejam fazer a vontade absoluta e soberana de Deus, de homens e mulheres que queiram cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas nesses tempos que nós estamos vivendo, querido. Nessa noite, junto com a igreja do Evangelho Quadrangular do DIC 6, nós estamos aqui para ministrar essa palavra poderosa ao teu coração, e para liberar a promessa de Deus sobre a tua vida, para liberar a bênção de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. Por isso eu quero orar com você nessa noite. Levanta bem alto as suas mãos aos céus, você pode fazer isso? Vamos levantar as nossas mãos aos céus e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, nosso coração se alegra, Pai, por estarmos na Tua presença nesta noite de terça-feira, por mais esse dia que o Senhor nos concede de vida, Pai, por esse momento que nós temos de estar aqui, Senhor, na Tua casa, Pai, por esse momento que nós temos o privilégio, Senhor Deus, de estar em união, Senhor Deus, em comunhão, em espírito, com cada um dos lares, das famílias, das pessoas que estão nos acompanhando, Senhor Deus, por essa transmissão. Pai, eu quero pedir que no nome de Jesus Cristo, Pai, a mesma fé que nos une ao mesmo Deus, se manifeste no nosso meio nessa noite, se manifeste sobre este lar, sobre esta família, que o poder sobrenatural do Senhor alcance essa peça de roupa, esse copo com água, Senhor, esta causa da justiça de cada um dos teus filhos, Senhor, que nessa noite grandes milagres possam acontecer, que o poder de transformação aconteça nesse lar, aconteça nessa família, o poder de salvação, de cura, de libertação, se manifeste nessa casa e nessa família nessa noite. Senhor, nós estamos te buscando, nós estamos na tua presença, nós queremos mais e mais do Senhor, nós queremos nos encher da tua presença, Senhor. Por isso venha ao nosso encontro, Pai, e abençoa-nos de uma forma poderosa e sobrenatural nesta noite, e mais esse tempo que nós temos na tua presença, Senhor, porque o Senhor é bem-vindo em nosso meio, Pai. O Senhor é bem-vindo em nosso meio, Deus. Senhor, a nossa casa é tua, Senhor, vem e toma o teu lugar nessa noite, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Quero convidar você a declarar isso comigo nessa noite, com toda a força e com toda a fé que há dentro de você.
e com toda a certeza que você tem no teu coração. Declare isso conosco nessa noite. Aleluia! Diga assim: tu és bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Sopra o teu vento aqui, declare isso. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Declara ao Senhor isso nessa noite. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Esta casa é tua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Esta casa, Senhor. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Senhor, nessa noite nós abrimos o nosso coração diante da tua presença, Senhor. Seja bem-vindo em nosso meio, Pai, e toma o controle de todas as coisas. Vamos declarar juntos: tu és bem-vindo aqui. Olha só, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Diga assim: sopra o teu vento nessa noite, sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Declare nessa noite: esta casa é tua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Esta casa é tua casa, nós deixamos ela para ti,
esta casa é tua, Senhor. Esta casa é tua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Esta casa é tua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração, querido, nessa noite. Coloque a mão sobre o teu coração nessa noite de milagres. Diga assim comigo: Senhor, essa casa é tua, Senhor. Diga isso com convicção, com fé, com segurança. Diga: Senhor, essa casa é tua. Diga assim: eu sou teu, Senhor. Diga assim: eu quero mais e mais de ti, meu Deus. Diga assim: esta casa é tua, Senhor, e eu quero mais da tua presença sobre a minha vida nesta noite, em nome de Jesus. E se você pode aplaudir bem forte ao Senhor, querido, faça isso nessa noite junto com a gente, aplaudindo e dando glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vamos cantar ao Senhor? Se você puder ficar de pé aí, querido, para dançar na presença do Senhor nessa noite com a gente, porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre, e nós queremos mais de Deus. Vamos cantar. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Vamos lá, declara bem forte: Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero. Prosseguindo para o alvo, declare. Prosseguindo assim, para o alvo eu vou, a coroa conquistar, a coroa conquistar. Vai ser assim, querido, vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Vamos lá! Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero. Com as palmas assim, diga comigo assim, prosseguindo, prosseguindo, vai. Para o alvo eu vou, nós estamos juntos nessa jornada. A coroa conquistar. Diga assim, vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais.
cantando ao nosso Deus nessa noite. Se alegre conosco nessa noite. Se alegre conosco nessa noite. Vamos cantar nessa noite na presença do nosso Deus. Aleluia. Cantemos. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te Tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vamos declarar juntos. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Diz aí. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, Poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar, com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. diga assim. Te amo, Te adoro, me prostro. Pra quê? Pra te adorar. Diga isso nessa noite. Alegrar. Te amo, te adoro, me prostro. Só pra te adorar. Te amo, te alegrar, te amo, te adoro, me prostro, pra te adorar. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Querido, como está o teu coração nessa noite? Como está o teu coração nessa noite? É a pergunta que nós fazemos para nós. Como está o nosso coração nessa noite? Nós lemos no começo do texto: conheçamos e prossigamos em conhecer a Senhor, nos aproximar de Deus, conhecer mais de tudo que Deus tem preparado, de tudo que Deus espera de cada um de nós. Será que o nosso coração ele está, como a gente pode dizer, sincronizado com Deus? No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: olha, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós,
pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha só, o que você está esperando de Deus nessa noite? O que representa a sua causa que você colocou próximo aí de onde você está participando desse culto conosco? Como está o teu coração? Ele está sincronizado com o coração de Deus? Será que a nossa vida está sincronizada com o Pai Celestial? Que se o nosso coração, se a nossa vida estiver no Senhor, se as palavras do nosso Deus estiverem em nós, nós vamos pedir e o Senhor vai fazer. Mas o que eu falo para você, querido, se renda diante da presença de Deus, se prostre diante do altar do Senhor nessa noite. Nós adoramos, celebramos, cantamos, declaramos o quanto nós queremos o Senhor, declaramos o quanto nós nos alegramos na presença de Deus. E você está alegre, nós estamos alegres, porque Deus é real na nossa vida, o nosso coração está linkado na vontade de Deus. Então se renda diante da presença do Pai nessa noite. Oh, Tu és o motivo, Senhor, e a razão do nosso viver. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde nós encontramos um refúgio. Oh, declare. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, diga assim. Eu me lanço aos Teus braços. Diga isso mais uma vez nessa noite. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro refúgio. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Glória a Deus. Que alegria poder estar de novo, de voltar à casa do nosso Deus. Depois de um tempo, não é tanto tempo pra gente, parece que faz tanto tempo. Eu tenho certeza que você tem esse mesmo sentimento, né? Por muito tempo eu estive aí do outro lado como você, contando os dias para poder estar de volta. E apesar de o momento não ser aquele que eu imaginava, voltar com todos vocês aqui, encontrar os nossos irmãos em Cristo, amigos, pessoas que a gente tanto ama e tanto gosta de estar próximo, se relacionar, mas já tenho aqui um pouquinho da alegria de poder estar de volta, saber que vocês estão aí me ouvindo. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Nesse culto de terça-feira,
depois de passarmos aí uma semana muito abençoada, onde fomos ministrados poderosamente com a unção do nosso Deus, com palavras, com alimento, para que nós venhamos continuar o nosso ano. É verdade que o começo dele, os primeiros 6 meses, não foram como nós pensávamos, como nós imaginávamos, mas eu tenho certeza que todos nós seremos surpreendidos nesse período, nesses próximos 6 meses que vamos viver. Assim como ouvimos aqui muitas palavras proféticas a respeito do nosso futuro, a respeito desses 6 meses, eu tenho certeza que você já está colhendo frutos do resultado da sua fé, do seu empenho, da sua busca, daquilo que você entregou durante essa campanha. E hoje nós vamos continuar aquilo que nós fizemos durante a semana passada toda, continuar ouvindo a palavra do nosso Deus, sendo ministrado pela palavra, sentir a mão poderosa do nosso Deus sobre as nossas vidas, para que com alegria e com satisfação nós possamos caminhar rumo aos nossos objetivos, a conquistar tudo aquilo que o nosso Deus tem para nós. Então, fique conosco, se alegre, se sinta feliz. Eu sei que você gostaria de estar aqui, mas em breve eu tenho certeza que todos nós estaremos juntos aqui na casa do nosso Deus. Amém, queridos? Eu gostaria de começar o nosso culto, esse período que eu tenho aqui, orando. Esse é um culto de oração e eu convido você desde já, você que tem algo específico, uma causa na justiça, um documento, você que precisa de um emprego, de uma porta de trabalho, que você pegue aí o que você tiver, o seu documento, a sua carteira de trabalho. Se você não tem, pegue o seu RG. Se você tem algum problema na sua casa, na sua família, pegue uma peça de roupa do seu filho, se for preciso, do seu marido, caso eles não estejam aí com você, caso eles não estejam participando desse culto juntamente conosco. Eu convido você a fazer isso, para que nós possamos estar orando juntos. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer grandes coisas nessa noite, no nosso meio, nas nossas vidas. E esse é o momento que nós temos a oportunidade de clamar, de orar, de levantar um clamor dos vencedores, daqueles que vão conquistar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então não faça desse momento um momento sem atenção. Desprenda-se aí de um momento e pegue aquilo que for preciso e necessário, que represente o momento que você esteja passando. Se for uma enfermidade, coloque a mão sobre a sua enfermidade. Eu gostaria de orar juntamente com você, contar também com a sua oração. Nós temos aqui alguns irmãos que precisam da minha oração e da sua oração, e nós vamos estar orando por eles também. Eu gostaria de apresentar o nome deles aqui. Odelina Matias, a mãe da nossa irmã Zilneide, pede oração para a sua saúde, que nós estejamos orando pela Odonélia, na verdade é o nome dela. A nossa irmã Adriana, a sogra do sobrinho da irmã Verônica, pede também pela saúde. E a Odete, tia da irmã Alessandra, que está internada no hospital. Então nós temos aqui alguns casos de pessoas que precisam da intervenção na sua saúde. E eu convido você a fechar os seus olhos, se você pode, estenda as suas mãos em direção à televisão, ao celular, aonde você esteja assistindo. Feche os seus olhos e vamos orar com fé por essas pessoas que precisam de um milagre. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós apresentamos a vida de cada um desses seus filhos que tiveram um nome mencionado nesse altar. E pedimos que o Senhor venha visitar cada um deles, onde quer que eles estejam, Pai. E que a cura, a transformação da vida, Papai, que o milagre, que aquilo que eles precisam venham acontecer nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Tu és aquele que tem o poder para sarar, para curar, para restaurar a saúde, para restaurar aquilo que for preciso no corpo, na mente, no emocional dos seus filhos que precisam da intervenção, ó Pai, onde quer que eles estejam, no hospital, em casa, no trabalho. Em nome de Jesus, Pai, visite cada um deles de uma forma poderosa e sobrenatural nessa noite, Deus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Assim como nós pedimos que o Senhor venha abençoar cada um desses teus filhos, ó Pai, que seguram agora nas suas mãos uma peça de roupa, uma fotografia, um documento que representa uma causa que por anos pareceu impossível, Pai, mas nós oramos pedindo para um Deus que realiza o impossível, entrar com providência nessa causa, Pai. Em nome de Jesus, toque em cada um dos seus filhos, visita cada causa, cada situação. Se há algo prendendo, amarrando, nós repreendemos em nome de Jesus, e que coloque por
terra e que caia por terra, Pai, em nome de Jesus, todo mal, e que os seus filhos venham conquistar aquilo que desejam, venham receber aquilo que precisam, ó Pai. Restaura o lar, a família, essa peça de roupa que representa alguém que precisa ser liberto do vício, da droga, papai, do cigarro, independente da situação ou da circunstância. Nós cremos que o Senhor é aquele que entrará com providência na vida dos seus filhos, ó Pai. Por isso agora, Deus, onde essa mão estiver colocada, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer com que o milagre aconteça. Em nome de Jesus, faça com que o milagre aconteça na vida dos seus filhos, e que nós possamos receber, papai querido, através do Facebook, testemunho de pessoas que já foram abençoadas, curadas, libertas, ó Pai, que tiveram as suas vidas saradas pelo poder glorioso do seu Espírito Santo, que flui através dessa oração da sua palavra, Pai, porque o Senhor anseia em abençoar as nossas vidas, e nós cremos em Ti, Pai. Nós estamos reunidos, ó Pai querido, nesse culto, cada um, papai querido, onde quer que esteja, porque nós acreditamos na sua provisão. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Nós precisamos sentir o Teu toque, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos estar cada dia mais próximo de Ti, Deus. Por isso abençoe as nossas vidas, cada um dos Seus filhos, ó Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, e as causas impossíveis, ó Deus, que elas venham se tornar possíveis nessa noite. É o que nós Te pedimos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Como é bom poder orar a um Deus que ouve a nossa oração e que responde a nossa oração. Queridos, se você pode acompanhar a leitura do texto bíblico, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, ou se você vai ler no seu celular, enfim, onde você preferir, e que você abrisse comigo no livro de Zacarias. Zacarias capítulo 13, versículo 7, nós vamos estar fazendo a leitura nessa noite. Zacarias 13, lá no final do Velho Testamento, nós temos a seguinte palavra. Zacarias capítulo 13, versículo 7, no final do versículo está escrito assim, a última frase desse versículo, Zacarias 13, 7: mas volverei a minha mão sobre os pequeninos. Se a sua versão é a NVI, a nova versão internacional, você vai encontrar assim: e voltarei minha mão sobre os pequeninos. Amém, queridos? Essa é a palavra que Deus tem para falar conosco nessa noite. Se você pode, eu convido você a fechar os seus olhos só por mais alguns instantes e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós nos colocamos diante da Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada aguda de 2 fios, que tem o poder para penetrar as juntas e as medulas, papai querido, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração do homem. É sobre essa palavra, é diante dessa palavra que nós nos colocamos agora, crendo no Teu poder, crendo na Tua provisão e pedindo a Deus, fale conosco, porque nós precisamos ouvir a Tua palavra. Nós confiamos em Ti, nós sabemos que Tu és o nosso Deus e que o Senhor tem, papai, algo maravilhoso preparado para cada um de nós. Nesse momento de crise, de incertezas, onde o medo tem reinado em muitos lugares, ó Deus, nós estamos diante do Senhor, porque o Senhor é aquele que tira todo medo, o Senhor é aquele que tem o poder para acabar com toda e qualquer crise, e o Senhor assim o faz, e o Senhor assim o faz na vida daqueles que o Senhor coloca as Tuas mãos, ó Deus, e é por isso que nós Te pedimos, fale conosco e abençoe as nossas vidas hoje, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amados irmãos em Cristo Jesus, nessa noite nós temos a oportunidade de desfrutar da palavra do nosso Deus, algo muito especial, que eu tenho certeza que vai falar grandemente ao meu coração e ao seu coração. Quando eu pensava sobre esse momento que nós estamos vivendo, um momento de crise, um momento de muitas incertezas, de como a nossa vida foi mudada do dia para a noite, de repente, sem aviso, tudo mudou. A maneira como nós nos relacionamos, ela mudou.
E isso é algo muito evidente para cada um de nós. E eu quero deixar claro aqui que não foi apenas a crise que fez com que essa mudança ela viesse a acontecer. Tudo aquilo que nós estamos vivendo de forma muito acelerada nos últimos anos, esses eventos colaboraram para que nós tivéssemos uma nova forma e uma nova maneira de nos relacionarmos. É óbvio que a mudança e a crise, ela acelerou esse processo. Pessoas que antes eram completamente desligadas de rede social, de coisas que dava para ser feita através do celular, através do computador, foram obrigadas a começarem a buscar uma forma de conseguir interagir, de conseguir algo que viesse a ser algo diferente, uma experiência que elas não haviam tido até então. Muitos tiveram dificuldade de começar a se relacionar dessa forma e dessa maneira. E a crise veio e isso ficou muito evidente para todo mundo. Hoje, tudo que nós vamos fazer, nós somos orientados a fazer à distância, a nos relacionarmos para comprar, para negociar, para falar, até consultas médicas hoje, em alguns casos, ela tem sido feita de forma online. O médico fala, você relata ali o que você precisa, o que você sente, em alguns casos mais leves, obviamente. E aí então você tem um diagnóstico, você recebe uma palavra, mesmo à distância ali, de frente para um celular, para um computador, para a televisão, enfim. E isso é muito claro para nós. Mas eu quero trazer algo aqui que a crise não mudou. Se a nossa vida mudou da noite para o dia, assim, de forma muito significativa, e a maneira como nós nos relacionamos mudou, a maneira como nós escolhemos os nossos relacionamentos, isso não mudou. Isso continua da mesma forma. Isso era assim antes da crise, vai continuar durante a crise, e depois da crise vai continuar assim. Nós temos uma maneira única de escolhermos os nossos relacionamentos. E uma pessoa não é igual a outra. Nós temos características que nos tornam únicos e fazem com que as experiências que nós vivemos até esse presente momento, até esse dia que eu compartilho essa palavra e você ouve, essas experiências fazem com que nós tenhamos alguns critérios para escolher com quem nós nos relacionamos. Mesmo que hoje seja um relacionamento digital, virtual, através do WhatsApp ou de outra rede social, mesmo que aconteça dessa forma e dessa maneira, nós continuamos com os mesmos critérios. Nós temos o nosso jeito, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e a nossa forma de nos relacionar. Mesmo à distância, o poder de escolha sobre os nossos relacionamentos, sobre quem se torna nossos amigos, sobre quem, mesmo longe, está próximo de nós através de uma mensagem, através de uma chamada de vídeo ou de uma chamada telefônica. Provavelmente, a maioria de nós continuou com as mesmas amizades que tinha antes. É bem verdade, quando nós falamos de amigo, nós hoje temos poucos amigos, Sempre, amigos de verdade são poucos. E você trouxe consigo, mesmo para a crise, com certeza, esses seus amigos, você ainda fala com eles, você se relaciona com eles. Aqueles que eram um pouquinho mais distantes, continuam da mesma forma distante. E para os novos relacionamentos, para as pessoas que chegaram até nós nesse momento, através daquilo que nós temos hoje, na forma como nós temos de nos relacionar, nós usamos ainda os mesmos critérios. Nós nos relacionamos com quem nós nos interessamos, com quem nós queremos. Às vezes há afinidade na conversa, no tipo de papo, e se não há afinidade, o que a gente faz? A gente já descarta e segue a vida, seguimos a vida com os nossos relacionamentos, porque nós somos assim, isso faz parte da nossa natureza, e nós temos esses critérios únicos para termos esse tipo de relacionamento e fazermos esse tipo de escolha. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, é muito interessante a maneira como nós podemos observar de Gênesis a Apocalipse, Deus escolher pessoas para se relacionar com elas. Deus, ele tem uma forma muito especial e muito bacana de escolher pessoas para se relacionar, e nós podemos encontrar isso, vários relacionamentos de Deus com o homem, quando ele tinha um propósito. Quando ele se relacionava com alguém, aquela pessoa então tinha uma mudança de atitude, de comportamento, da experiência que ela tinha de um relacionamento com Deus, e algo na sua vida era mudado. Alguns relacionamentos parecem com os nossos relacionamentos que nós temos hoje. Os critérios talvez que Deus utilizou
para se relacionar com algumas pessoas se assemelham aos critérios que nós usamos para nos relacionarmos com algumas pessoas hoje. É fácil de entender, quando nós ouvimos a história de Saul, o motivo de Deus ter escolhido Saul. Saul era alguém que nasceu em berço de ouro, era filho de fazendeiro, alguém rico, bem provável que era alguém educado, e alguém que tinha uma boa aparência, tinha uma boa estatura e foi escolhido para ser rei. Talvez se eu e você vivêssemos no tempo de Saul, provavelmente Saul era alguém que nós gostaríamos de ter no nosso hall de amizade, ter próximo de nós, ter perto da gente, fazer parte do nosso ciclo de amizade. É fácil entender também como Deus, já no Novo Testamento, como Jesus escolhe Levi. Levi era alguém que tinha um cargo importante, ele trabalhava na coletoria de impostos de Roma. E um coletor de impostos não era alguém sem importância naquela época. Aquela função tinha algum prestígio, não era qualquer um que podia ser coletor de impostos, e Levi era assim. Então fica fácil entender quando Jesus chega para Levi e fala: Levi, me segue, vem comigo, Levi. Porque Levi era alguém que as pessoas gostariam também de estar perto. Provavelmente, se você tivesse uma filha na idade de se casar naquela época e Levi fosse solteiro, talvez você o veria com bons olhos para ser um genro, para fazer parte da sua família, porque ele era alguém de destaque no meio em que ele vivia. E quando lembramos de Levi, como não lembrar de Zaqueu, que além de ser coletor de impostos, era chefe dos coletores de impostos, dos cobradores de impostos. Além de ser rico, Zaqueu era alguém muito importante na sua época. E além de tudo isso, ele tem um encontro maravilhoso com Jesus, e a partir do momento que ele encontra com Jesus, ele tem a sua vida completamente mudada, ele tem a sua vida transformada. A partir do momento que Jesus vai até a casa de Zaqueu, senta-se com ele. Para alguns, Jesus foi mal visto, mas para Zaqueu a transformação, o milagre chegou até a casa dele. E sem dúvida nenhuma, depois do milagre, alguém rico, alguém importante na época, sem dúvida, era alguém que nós também gostaríamos de ter um relacionamento com ele, de estar próximo, fazer parte do ciclo de amizade. Sem dúvida nenhuma, era alguém interessante na sua época e alguém de destaque. Em João, capítulo 3, no Evangelho de João, capítulo 3, nós encontramos a história também de um príncipe chamado Nicodemos, que uma bela noite teve a oportunidade de passar uma madrugada toda com Jesus. E olha, quem passou a madrugada com Jesus, falando com Jesus? Nicodemos, um príncipe dos judeus, alguém importante. E quando a gente fala, na palavra príncipe, é algo que soa diferente aos nossos ouvidos, porque eu me lembro do período que eu tive a oportunidade de viver com a minha esposa na França. Nesse momento da nossa vida, nós moramos em uma região que o príncipe daquela região morava próximo de onde a gente morava. Então era comum passar ali: olha, o príncipe mora naquele lugar ali, aquilo, o peso daquela palavra. A gente nunca teve a oportunidade de se encontrar com o príncipe não era nosso amigo, a gente nunca o viu pessoalmente, mas só de saber que ali morava um príncipe, sem dúvida nenhuma, era algo que chamava a nossa atenção, que despertava a nossa curiosidade. Como será que vive um príncipe nos nossos dias? E ele era tão... Quando a gente o via na televisão, obviamente, alguém em público, ele precisava ser alguém que tinha um cuidado todo com a sua imagem, Ele não podia andar pela rua sozinho, porque senão as pessoas queriam se aproximar dele, porque ele era o príncipe, Quem não quer ser amigo de um príncipe? Então, quando nós olhamos para a história desses homens que eu citei aqui, e na Bíblia, queridos, nós encontramos muitos outros exemplos de pessoas que eram assim, que faziam já a diferença no seu tempo, que eram pessoas que possuíam uma condição, que tinham um jeito de agir, um jeito de pensar, que vinham de uma família que tinha condições, que tinha um destaque. Mas a Bíblia também é repleta de outras histórias, de pessoas que a Bíblia muitas vezes conta o que aconteceu, mas sequer menciona o nome, mas foram pessoas que Deus escolheu para se relacionar. E eram pessoas que para o seu tempo, para a sua época, não tinham destaque nenhum, não tinham importância nenhuma, não tinham atributos nenhum para estar num relacionamento com Deus, para ter uma experiência com Deus. Mas a partir do momento que Deus colocava sua mão sobre essas pessoas pequeninas, algo
maravilhoso acontecia na vida delas. Elas tinham suas vidas completamente mudadas e transformadas, porque a mão do Senhor se movia também sobre os pequeninos. Então Deus, ele não se relacionava apenas com pessoas que já tinham condição, não, muito pelo contrário. Nós encontramos muitos outros exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que eram pequeninas, como diz o versículo aqui. Eram pessoas que para a sua sociedade, para a sua época e para o seu tempo eram insignificantes. Pessoas como talvez eu e você, que não nasceram em berço de ouro, que não tiveram as melhores oportunidades da vida, nem de estudo, nem de trabalho. Pessoas que nasceram em lares pobres, humildes, simples. Pessoas que talvez muitas pessoas da família olhavam para ela e diziam: nossa, isso não vai dar em nada, olha, isso é insignificante, isso não vai muito longe. Porque a realidade, o meio que nós nos encontrávamos era assim. Mas eu quero te dizer sim, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus, ele tem todo um cuidado de pegar a sua mão e mover a sua mão poderosa sobre os pequeninos, sobre pessoas que passam por essa vida em alguns momentos de crise, principalmente, se sentem inseguras, se sentem insatisfeitas, com medo. Pessoas que de tanto receberem essa opressão das outras pessoas, quer de família, de amigos ou da sociedade como um todo, se sentem para baixo, se sentem pequeninas, se sentem insignificantes. E todas as vezes que vão abrir os seus lábios para falar a respeito de si, só conseguem se olhar e se ver no diminutivo. Eu sou um coitadinho, eu sou um pobrezinho, eu sou pequenininho, eu sou insignificante. Mas eu quero te dizer que essa mensagem é para você, essa mensagem é para mim, porque Deus, quando Ele coloca na sua mão sobre a vida de pessoas, algo sobrenatural acontece na vida da pessoa, e todo o meio que ela representa, todo o ambiente que ela vive, todo o redor é transformado, é mudado, porque o poder de Deus se manifesta através da mão poderosa dEle. Então ouça isso nessa noite. Eu separei aqui 3 exemplos de pessoas que não tinham importância na sua época e no tempo que vivia. E como eu sempre procuro trazer nas minhas mensagens, eu sempre procuro buscar algo que fale o mais próximo possível à realidade que nós vivemos. Então eu escolhi aqui o exemplo de 3 pessoas que viveram em um período de crise como esse que nós estamos vivendo, para que nós possamos assimilar aquilo que eles viveram com aquilo que nós vivemos hoje, para que fique claro que Deus opera no monte, mas também opera no vale, que Deus usa pessoas importantes, pessoas que já são intelectuais, pessoas que têm condições, mas que Deus também tem o poder de usar aqueles que para a sociedade não servem para nada, são simples, e quando Deus coloca a sua mão, assim acontece. Então eu escolhi 3 exemplos aqui, que vai falar de pessoas que eram assim, e que passaram por crise parecida. Você vai ver que talvez muito pior do que a crise que nós estamos passando, que tiveram as suas vidas muito mais mexidas do que a nossa vida foi mexida nesse período que nós estamos passando, para que eu e você possamos entender que quando o nosso Deus opera, ninguém pode impedir. Então ouça isso, acompanhe comigo se você pode, no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 12, nós encontramos a história do povo de Israel, do povo de Deus. E o povo de Deus passava por um momento muito difícil, um momento de muita opressão, porque o povo havia feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor. O povo havia pecado, andado distante da presença de Deus. Então Deus permitiu que os inimigos viessem sobre eles e os aprisionassem. E a Bíblia diz que os midianitas, eles vinham sobre Israel e eram como gafanhotos, eles destruíam tudo. Aquilo que eles não conseguiam roubar e levar embora, eles tacavam fogo, eles destruíam plantação, gado, tudo aquilo que o povo precisava para sobreviver era destruído, maldosamente. Um jugo muito pesado sobre aquele povo, sobre aquelas pessoas, algo muito difícil de se viver e de se superar, e era esse o momento que aquele povo vivia. Mas havia um moço, que era o menor da sua tribo, o menor da sua casa. A tribo que ele pertencia era uma das menores tribos do seu povo. A família que ele pertencia era uma das menores, e ele era um dos mais simples na sua casa. Alguém que não era bem visto, alguém que não era visto como um provável herói. Mas a Bíblia diz que em um momento,
onde Gideão ele está malhando trigo no lagar, escondido dos midianitas, para que eles não viessem roubar aquilo que ele estava tentando extrair do trigo, de forma escondida, de forma dura, para tirar um sustento para ele e para sua casa. A Bíblia diz que Deus visita aquele homem na presença, no corpo de um anjo. E aí então o anjo chega até Gideão, ele olha para Gideão e fala assim: varão valoroso, o Senhor é contigo. E quando Gideão ouve aquilo, é difícil de assimilar logo de primeira, porque como alguém na situação dele, que ele se encontrava, naquele cenário de crise todo que ele vivia, de luta, de dificuldade, podia ouvir uma palavra dessa e acreditar que algo grandioso aconteceria na vida dele, naquela situação. Então por algum momento ele duvida, ele tem um diálogo com o anjo, mas novamente o anjo fala para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. Homem valente, o Senhor é contigo. Vai, porque é Deus que está te enviando. E quando Gideão, ele confia naquela palavra, ele ouve, ele acredita, aquilo desce ao coração dele, ele se levanta como um herói improvável no meio do seu povo, e ele libera Israel da mão dos midianitas. Ele traz libertação, ele traz de volta o sustento para casa, para o lar, para a família, talvez para a esposa. A Bíblia não fala, para os filhos, para a mãe, para os pais, mas fato é que a bênção, quando ela vem, quando Deus coloca a mão dele, assim como no versículo que nós lemos: eu colocarei a minha mão sobre os pequeninos. E quando as mãos do Senhor estão sobre a vida de Gideão, ele lidera, ele traz a provisão, mesmo em meio à crise, e aquele povo é liberto dos seus inimigos, aquele povo é liberto dos seus opressores, e a bênção do Senhor vem, e eles vivem um momento de paz, de tranquilidade, de prosperidade. Porque é isso que Deus faz, meu querido irmão, minha querida irmã, quando Ele coloca a mão poderosa dEle sobre a vida de alguém, independente de quem seja essa pessoa. Nós encontramos também, ainda no livro de Juízes, no capítulo de número 11 agora, o versículo 1, e o versículo 1 ele começa dizendo assim: era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Jefité viveu um período muito parecido de Gideão. Novamente o povo fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e aquele povo passava por uma dificuldade. Só que aqui a Bíblia começa falando, o escriba que escreveu esse versículo, ele começa colocando Jefité lá em cima. Era Jefité homem valente e valoroso. Era uma característica que Gideão não tinha aos olhos humanos. Aqui, aos olhos humanos, isso era evidente. Por isso que o escriba registrou isso a respeito da vida de Jefité. Era gileadita, valente e valoroso. Só que aí o escriba vem e coloca uma vírgula, como você vê aí na sua Bíblia: porém filho de uma prostituta. Mesmo ele sendo valente, mesmo ele sendo valoroso aos olhos das pessoas que viviam no seu tempo, naquela época, ele era alguém que não podia ser respeitado pelos homens, porque ele era filho de uma prostituta. A sequência do texto diz que os seus irmãos, as pessoas da sua própria casa, o expulsaram, dizendo: olha, você precisa ir embora, porque você é um filho bastardo, você não é filho do nosso pai, da nossa mãe, então você não pode habitar no nosso meio. E a Bíblia diz então que Jefité, ele sai, ele vai habitar nos montes, próximo à região que ele vivia, em uma região chamada Tobi. Mas quando a crise vem, quando os inimigos se aproximam daquela nação, daquele povo, o que os seus irmãos, o que as pessoas fazem? Elas se lembram do valente, do valoroso. Agora eles se esquecem que ele era filho de uma prostituta. Por um momento eles colocam isso de lado, porque eles tinham um interesse maior. Deus queria honrar Jefité, e então aqueles mesmos homens que o expulsaram, aquelas mesmas pessoas que o fizeram ir embora e viver no monte, a Bíblia diz que lá no monte, pessoas que eram rejeitadas, pessoas levianas, se juntaram a ele. Então ele não vivia sozinho lá, ele tinha ali consigo pessoas que não eram bem vistas pela sociedade, mas que eram homens guerreiros também e valentes como ele era.
E aí então, quando aquela nação se vê em apuros, elas se lembram de Jefté. E eles chegam até ele e falam assim: olha, Jefté, nós precisamos de você. Nós precisamos que você desça desse monte conosco, para que você nos ajude a derrotar os nossos inimigos. E Jefté olha e fala: mas não foram vocês mesmos que me expulsaram? Vocês estão dizendo que se eu voltar e liderar vocês, e Deus entregar os inimigos nas minhas mãos, vocês me servirão? Exatamente isso que você está falando. Assim acontecerá, Jefté. E Deus, ele pega e ele coloca mais uma vez a mão dele poderosa sobre um pequenino chamado Jefté. E ele desce contra os seus inimigos, com seus guerreiros improváveis, com homens que eram menosprezados pela sociedade, não tinham importância aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus eram guerreiros, valentes e valorosos. E no meio da crise eles vão conquistar aquilo que era improvável, e a salvação vem, a provisão vem para aquele povo, para aquela nação. Foi isso que Deus fez na vida de Jefté, porque Deus colocou a mão dele sobre a vida de um pequenino, de alguém rejeitado pela sociedade, que vivia em cima de uma montanha, escondido, com pessoas rejeitadas, porque é isso que Deus faz quando Ele quer honrar um dos seus filhos. Por mais pequenino e insignificante que seja perante a sociedade, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, ninguém impede Deus de realizar aquilo que Ele tem para você, meu irmão, minha irmã. Ouça isso nessa noite, essa palavra é para você. E essa é uma palavra profética, algo que Deus colocou no meu coração para a minha vida e para a sua vida. Mesmo em tempos de crise, mesmo em tempo de adversidade, nós vamos superar e conquistar aquilo que o nosso Deus tem para as nossas vidas, porque Ele coloca as mãos dele sobre cada um de nós. E quando Ele coloca, é um milagre, não é a nossa força, é a força dele. Não é o nosso poder, é o poder dele. E é assim que Ele vai fazer na minha vida e na sua vida hoje. Mas ouça isso para finalizarmos essa noite. A Bíblia diz no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 24, que Israel, a cidade de Samaria, havia sido cercada pelos sírios, seus inimigos. E mais uma crise, só que essa crise era grave, queridos. Ela não era nem um pouco parecida com essa que nós estamos vivendo hoje, apesar dela ser dura e ter mexido com as nossas vidas. Aquilo que Israel passou, cercado pela Síria, foi algo muito difícil, porque a Bíblia diz, a história diz, você pode acompanhar e ler isso na sua casa, se você assim quiser e puder acompanhar comigo, que a cidade de Samaria havia sido cercada pelos sírios, e o rei da Síria colocou todos os seus homens e cercou a cidade era fortificada, havia muros na cidade, um portão que impedia que eles invadissem. Só que essas mesmas muralhas e esse portão que impedia que os inimigos pudessem invadir, serviu agora como um isolamento. Eles passaram a viver um período isolado, porque eles foram cercados e rodeados, eles não tinham como escapar. Ou seja, à medida que as coisas iam acabando lá dentro, a situação ia ficando feia. Eles não podiam sair, não havia comida suficiente, alimento suficiente. E um belo dia, quando o rei de Israel está andando sobre os muros para verificar aquilo que estava acontecendo, ele ouve um grito de uma mulher brigando com outra mulher. E estava acontecendo o seguinte: o rei pergunta e as mulheres respondem: o que está acontecendo? As mulheres falam: olha, rei, eu estou cobrando algo dessa mulher que ela não quer fazer, porque ontem nós combinamos que nós mataríamos o meu filho para que nós pudéssemos comer e sobreviver, e que hoje nós mataríamos o filho dela para que nós pudéssemos comer e sobreviver, porque nós já não aguentávamos mais. E ontem nós fizemos assim, nós matamos o meu filho, cozinhamos e comemos, e hoje essa mulher escondeu o filho dela. Queridos, veja que situação, veja que crise aquele povo enfrentava. Não havia nada, não havia suprimentos, não havia comida, nada. A escassez era tão grande que as pessoas estavam tirando a vida daquilo de mais precioso que elas tinham, que eram seus filhos. E aquela mulher arrependida, ela escolhe o filho dela. Quando o rei ouve essa história, o que o rei faz? Ele rasga suas vestes. Ele não acredita naquilo que ele está ouvindo, porque talvez ainda no palácio restasse alguma coisa para o rei, mas a situação naquela cidade era catastrófica. Era algo inimaginável pensar numa situação como essa, ter que matar o próprio filho para sobreviver. E quando o rei rasga suas vestes, ele libera uma palavra. Existia um profeta naquela cidade.
E ele diz: ai de Eliseu, se eu não arrancar a cabeça dele de cima dos seus ombros, porque isso que há de veio sobre nós, isso aqui não é possível que não seja por mando de Deus. E ele, como profeta de Deus, vai pagar por isso que a gente está passando. E o rei quer achar um culpado, então ele vai até a presença de Eliseu. Eliseu é prevenido por Deus, ele sabe que o rei vai em sua direção. E quando o rei chega com seu oficial até onde Eliseu morava, Eliseu sabia qual era a intenção do rei, o que ele pretendia. E aí então Eliseu libera uma palavra àquele rei. Ele fala assim: olha, rei, amanhã, porque Eliseu era homem de Deus, a mão do Senhor estava sobre a vida de Eliseu. Olha, rei, amanhã, por essas horas, mais ou menos essas horas, vai haver tanta comida e tanta bebida aqui em Israel, que o rei nem vai acreditar. Vai ter comida suficiente para alimentar todo esse povo e toda essa nação. O rei, assustado com aquilo, ele olha com certeza com os olhos arregalados, mas o oficial, aquele em quem o rei apoiava sua mão, ele olha para Eliseu e fala assim: olha, acho que, será que se Deus, mesmo que Deus abrisse as janelas do céu e derramasse comida do céu, seria suficiente para alimentar esse povo de tão faminto que eles estavam? Aquele oficial duvida do que Eliseu falou. E aí então Eliseu, ele olha para aquele oficial, ele fala assim: olha, amanhã por essas horas você vai ver com os seus olhos, mas você não vai tocar. Você vai ver, mas você não vai comer. Você não vai tocar na provisão de Deus, naquilo que Deus vai fazer no meio desse povo, dessa nação. E a história se encerra por aí naquele momento. E eles esperam para ver o que acontecia no dia seguinte. E o que vem na sequência é o que há de mais lindo nessa passagem bíblica, nessa palavra. Fora das muralhas, a Bíblia diz que 4 leprosos, 4 homens rejeitados pela sociedade, se encontravam do lado de fora e eles conversavam entre si. Eles falavam: olha, se nós entrarmos para a cidade, eles não podiam viver lá dentro, porque quem era leproso era obrigado a viver separado. Mas eles conversando, eles diziam: se a gente entrar na cidade não tem comida, a gente morre de fome. Se a gente ficar aqui, a gente morre de fome. Então por que a gente não pega? Um deles tem uma brilhante ideia: por que a gente não pega e a gente vai até o exército da Síria? Porque se eles se rebelarem contra nós e nos matarem, morreremos. Se a gente ficar, a gente morre. Se a gente retroceder para a nossa cidade, a gente morre. Então a gente não tem nada a perder. E a Bíblia diz que aqueles 4 leprosos pela noite começam a caminhar em direção aonde estava o acampamento do exército da Síria. E eles vão caminhando. E quando eles chegam no acampamento, eles não encontram ninguém. Eles encontram as tendas, as barracas, tudo aquilo que o exército, eles montaram muita coisa ali para manter o cerco sobre aquela cidade. Então eles tinham muita provisão: ouro, prata, riquezas, água, comida em abundância. E eles encontram tudo aquilo vazio, não havia um soldado sequer. E aqueles leprosos não acreditam. E eles se alimentam, eles pegam as coisas. A Bíblia diz que eles escondem algumas coisas para si. Eles pegam aquilo que eles tinham medo do que os soldados voltassem. Eles voltam lá de novo, se alimentam de novo e pegam. E eles falam assim: olha, mas o que a gente está fazendo não é bom. Por quê? Porque a gente tem que avisar o povo lá. A gente tem que avisar o rei, o nosso povo. Porque aqueles leprosos provavelmente tinham famílias que viviam lá dentro, que estavam morrendo de fome, padecendo. Então aqueles leprosos, eles chegam até o rei e eles falam isso, anunciam isso ao rei. O rei, meio encabulado, ele manda alguém ir, um sozinho, ir lá ver se realmente era verdade. Essa pessoa vai no dia seguinte e ele vê que está tudo vazio e está tudo lá que o exército deixou. E o que é mais lindo é porque aí então a Bíblia revela o que aconteceu. Quando aqueles 4 leprosos, talvez andando, talvez correndo, talvez se arrastando, porque a lepra, ela tira pedaços do corpo. Naquela época não havia cura e ela arrancava pedaços do corpo das pessoas. Talvez aqueles 4 leprosos se ajudando, se arrastando, famintos, com fome, enfermos, eles vão se arrastando em direção àquele exército. Do outro lado, Deus faz algo sobrenatural. O que o exército da Síria ouviu era como um som de muitos carros e cavalos e cavaleiros marchando contra eles, igreja.
Eles ouviram isso, como um grande exército vindo contra eles, e eles com medo, eles fogem, porque eles pensam, olha, o rei de Israel conseguiu aliados, e eles vêm contra nós, e pelo tamanho do barulho, pela quantidade de carros e cavalos, ele com certeza vai nos destruir e passar por cima de nós. E aquele exército, aqueles carros e cavalos eram 4 leprosos famintos, se arrastando, mas que tinham a mão de Deus sobre a sua vida, e alcançaram aquilo que foram buscar de Deus, e receberam aquilo que foram buscar de Deus, porque foram instrumentos de Deus, porque a mão do Senhor estava sobre aqueles pequeninos. E aí o milagre chegou para eles, mas chegou para casa, para a família, para todas aquelas pessoas que representavam aquela nação, a crise que eles estavam vivendo, severa, seríssima. E aí então, diante daquilo, o rei abre as portas, e diz que aquele oficial, aquele mesmo que duvidou, ele tem a incumbência, a responsabilidade de abrir o portão da cidade. E quando ele abre, ele é pisoteado pelas pessoas, pela multidão faminta, e ele morre ali. Ele consegue ver o milagre, ele consegue olhar e ver a provisão, ver que não existia ninguém, nada lá, que estava tudo livre para ele. Mas pela incredulidade dele, por aquilo que ele não creu, não acreditou, e liberou uma palavra contra Deus, ele não pôde receber aquilo que Deus tinha para ele. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer a você, meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei pela crise que você esteja passando, eu não sei o que essa crise causou na sua vida, em qual situação você se encontra, mas eu quero te dizer, se Deus fez isso na vida desses 4 leprosos, imagine o que Ele pode fazer na sua vida, e Ele vai fazer hoje. O milagre que você precisa, a cura, a libertação, a porta aberta, independente do que aquilo que você precisa, Deus vai fazer na sua vida, e é hoje, o milagre é hoje. Nós vemos que Deus é um Deus que opera na crise, Deus é um Deus que opera na dificuldade, na luta, na dor, e quando Ele coloca as suas mãos sobre alguém, ninguém pode impedir. Eu convido você que pode a fechar os seus olhos, se você pode, eu não sei onde você está, como você está. E eu convido você que pode também, se você pode se ajoelhar, que você se coloque de joelhos hoje, diante de Deus. Esse é um culto dos vencedores, o clamor dos vencedores. E eu te convido a clamar nessa noite pela provisão de Deus, porque eu tenho certeza que hoje Ele vai mover a mão dEle sobre a nossa vida, e algo sobrenatural vai acontecer. Não duvide como fez o oficial, creia que a provisão de Deus está chegando sobre a sua vida, creia que a provisão de Deus está chegando sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre quem você representa. E assim como nós vimos aqui, nesses 3 exemplos, quando Deus opera, quando Deus realiza, a bênção não é individual, ela é coletiva. Ela chega para a pessoa, mas chega também para casa, para o lar, para a família. Algo maravilhoso e sobrenatural acontece quando Deus coloca a mão dEle. Por isso, você que pode, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Ah, pastor, mas está muito difícil, está muito duro, a dificuldade é grande, a luta é grande, a adversidade é grande. A crise destruiu tudo, roubou tudo, acabou com o casamento, com a família, trouxe as necessidades, o desespero, o desentendimento, a confusão, talvez a violência. Eu perdi tudo, não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu convido você a fechar os seus olhos carnais hoje e abrir os seus olhos espirituais, e faça como fez Jó, que quando se encontrou em uma situação que perdeu tudo, perdeu amigos, perdeu família, perdeu bens, posse, tudo que possuía, Jó, ele consegue fechar os seus olhos carnais e abrir os seus olhos espirituais e dizer para Deus: Senhor, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Faça isso hoje. Deus está entrando com providência em favor da sua casa, em favor da sua família. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor como pequeninos, ó Pai.
Pequeninos não porque a sociedade assim nos vê, não porque nós nos enxergamos assim, mas pequeninos diante da grandeza que é o Senhor, diante do tamanho que é o nosso Deus, e nós somos pequeninos diante de Ti. Pequeninos porque somos humildes e Te pedimos ajuda, Pai. Toca nas nossas vidas hoje, opera o milagre, ó Pai, independente da necessidade, da situação que essa crise causou e desencadeou na vida desse Seu filho que me ouve hoje, Pai, quer seja na saúde, na área financeira, no trabalho, em casa, independente da situação ou da circunstância, ó Pai, que nesse momento o Senhor esteja visitando, esteja curando, esteja sarando, esteja trazendo vida, alegria, esteja colocando por terra todo desânimo, toda palavra maldita, toda palavra de pequenez, e que o Senhor venha colocando os seus filhos, levantando os seus filhos, assim como o Senhor fez com Gideão, assim como o Senhor fez com Jefité, assim como o Senhor fez com aqueles 4 leprosos, ó Pai, e que o milagre aconteça através da vida de cada um desses seus filhos, ó Deus, com a Tua mão sobre a vida deles, ó Pai, com a Tua providência em prol da vida deles, ó Deus. Por isso vai abençoando agora, coloque por terra toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que possa estar amarrando, aprisionando, e cura, e liberta, e sara, e transforma a vida de cada um desses seus filhos, ó Pai, que estão junto comigo nessa corrente de oração, e que o milagre aconteça, que a vitória venha, que algo sobrenatural aconteça, papai, e que eles venham desfrutar da bênção do Senhor, da provisão que vem do alto, do milagre que vem do Senhor, porque o Senhor é um Deus que opera assim nas crises. O Senhor faz aquilo que é improvável, sim. O Senhor traz à existência aquilo que não existe, sim. E a nossa confiança está em Ti, ó Deus. Nós acreditamos em Ti, nós buscamos em Ti, papai. Onde estiver uma pessoa orando, crendo no Teu poder, crendo na Tua oração, crendo naquilo que o Senhor pode fazer, crendo na ação do Senhor, Pai, visita agora e abençoe cada um dos Seus filhos, operando milagre nas nossas vidas, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Queridos, essa é a palavra do nosso Deus para nós nessa noite. Creia nela, se agarre nela, confie nela, acredite nela, porque eu tenho certeza que Deus entrou com providência em nosso favor. Eu tenho certeza que Deus está fazendo algo novo hoje na minha vida e na sua vida. Por isso, creia nessa palavra e acredite nisso, em nome de Jesus. Queridos, para finalizar aqui, eu gostaria de estar orando agora por a vida de algumas pessoas que têm contribuído com a obra de Deus, com a casa do Senhor, através dos seus dízimos e das suas ofertas. E você pode também contribuir, você pode fazer isso, ofertando e dizimando na casa do Senhor. As informações estão aqui para você assim fazer, para que a palavra de Deus continue sendo pregada. Nós vamos orar pela vida do Cláudio Araújo, esposa Miriam Araújo. Nós vamos orar também pelo Edivaldo Rodrigo de Oliveira, pessoas que consagram os seus dízimos e as suas ofertas hoje. O Antônio Carlos Fernandes, Patrícia da Rocha Silva, Irene Camargo de Barros, Daniel Pompeu, Leila de Lourdes Pompeu, Stephanie Elizabeth Fernandes, e Nayara de Oliveira Silva e José Luiz. Queridos, se você pode, feche seus olhos e vamos orar por esses nossos irmãos. Querido Deus e maravilhoso Pai, nesse momento nós apresentamos a vida de cada ofertante, de cada dizimista, de cada um desses seus filhos que tem colaborado para a sua obra, Deus. Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida de cada um deles. Traga a provisão, traga aquilo que eles precisam, aquilo que eles necessitam. Visita a vida de cada um deles, ó Pai. Nós consagramos a Ti os dízimos e as ofertas e pedimos que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos seus filhos, trazendo a bênção, a multiplicação que só o Senhor tem, Pai, sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu tenho aqui um aviso para você: próximo culto, também online, na sexta-feira, às 19h30, não perca, não deixe de assistir, não deixe de interagir. Se você precisa de oração, se você tem um testemunho, não deixe de compartilhar conosco. Sexta-feira, às 19h30, nosso culto online, você vai assistir aqui também. E nesse momento nós vamos orar por aqueles que nós já oramos, encerrando o nosso culto. E nós vamos orar
Também pela Maria de Fátima, que pede oração pela saúde da Priscila e do Tiago. A irmã Clarice também pede oração por causas na justiça. E a irmã Cícera Silva pede oração pela sua família e para a Elaine, Cida, João, Michele, Valdirina, Marley e Gabriel. Nós temos aqui também do outro lado a nossa irmã Isabel Diniz, que pede oração pela sua saúde. Lídia Marques pede oração pela sua tia Geralda e seu esposo José, que estão internados com Covid. Olha quanta gente precisando de cura, irmãos. Vamos orar pela nossa irmã Valdenice também, que pede oração pela sua tia e pela Cida e pelo Luciano, né? Então a irmã Valdenice pede oração pela Cida e pelo Luciano. Vamos orar. Querido Deus, nesse momento nós apresentamos cada um dos seus filhos que já foram mencionados diante do teu altar no começo desse culto, e esses que também interagiram agora, papai, pedindo oração. Muitos precisando de cura, precisando que o Senhor visite a saúde, papai, que a saúde seja restaurada, seja restabelecida. Por isso, nesse momento, Pai, nós apresentamos a vida deles diante do teu altar, e que o Senhor venha colocar a sua mão poderosa sobre a vida de cada um deles, e que eles tenham a sua saúde restaurada, restabelecida, papai. Que todo mal caia por terra, toda enfermidade, doença, nós não sabemos a causa ou o motivo, mas que o Senhor venha curar, que o Senhor venha sarar, e que esses seus filhos venham se colocar de pé, saudáveis, ó Pai, para contar o testemunho de um Deus vivo e verdadeiro, que operou na vida deles, trazendo a cura, Deus. Nós oramos também por todos os outros pedidos de oração que estão nessa caixa de oração, que foram mencionados aqui, Pai. Abençoe os seus filhos, que o Senhor venha assistir cada um em suas necessidades, que o milagre aconteça, que a bênção venha do alto, assim como o refrigério, o bálsamo de Gileade venha sobre a vida deles, ó Pai, e que o Senhor venha operar o milagre na vida de cada um dos seus filhos. É o que nós te pedimos como igreja, em nome de Jesus, Pai, e nós te agradecemos por essa noite. Obrigado por esse culto, por essa transmissão. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas e através das nossas vidas, ó Pai. O milagre que o Senhor operou nos lares hoje, nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre nós, não só hoje, mas todos os dias, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um grande abraço e até breve, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.